Bom dia, galera. Sejam bem-vindos ao vlog de Tempestade de Ônix. Antes de falar de Tempestade de Ônix, eu queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência com essa saga, porque eu li o primeiro livro já tem um tempinho e eu amei, fiquei apaixonada pela história, pela forma como a autora criou aquela ligação dos cavaleiros com os dragões, né? Aquele universo, eu amei. E aí, 5 estrelas, favoritado. Fui louca para ler o segundo e estava amando o segundo. Vale lembrar que o primeiro, gente, é mais voltado para o romance dos dois protagonistas, tá? A gente tem até a experiência da Violet lá na academia, né? Tem todo esse pano de fundo. Mas o ponto forte do primeiro livro é o romance deles dois. Aí a gente vê a formação da ligação entre eles dois, né? Deles com os dragões deles e entre eles dois. E até mesmo a ligação que os dois dragões deles têm. Já no segundo livro, a gente conhece mais sobre a contextualização política e social daquele universo. Também é muito bom. O segundo livro eu fiquei super envolvida, eu amei. Só que o final do livro acabou comigo. Eu odiei o final do segundo livro. Odiei tanto que eu dei 3,5 estrelas. Enfim. Tinha desistido até de comprar o terceiro livro. Falei, não vou comprar. Se eu resolver ler, eu vou ler em e-book mesmo, não quero saber. E aí, tava com essa revolta. Só que o que aconteceu? Todo mundo começou a falar que o terceiro livro era muito bom, era muito bom, era muito bom. E eu, influenciável como sou, resolvi comprar o livro. Gente, eu já passei das 200 páginas, tá? Hoje é sexta-feira, não devo conseguir ler esse livro porque eu vou receber uns amigos aqui em casa. Amanhã tem uma festa, então também não devo pegar muito nesse livro. Mas resolvi começar esse vlog, por quê? Porque eu já passei das 200 páginas, daqui a pouco eu vou terminar o livro e não fiz o vlog. Estou amando. Mas esse livro tá sendo um intermédio. Tem bastante romance e tem bastante questões políticas e sociais também. E é isso, até o próximo update. Vou atualizando vocês sobre a minha leitura. Beijo! Oi, galera, vim atualizar vocês sobre Tempestade de Ônix. Eu estou chegando na metade, não consegui nem vir falar com vocês mais sobre esse livro, porque ele está maravilhoso, tá? Mas já estou morrendo de medo. Me falaram que o final é horrível de triste, gente. Não sei. Coloquei ele no Kindle também, por quê? Porque eu não consigo, antes de dormir eu tenho que ficar lendo isso. Por isso que eu avancei tão rápido, tá muito bom. Vemos muitos dragões, ai, tá maravilhoso, gente. Eu tô morrendo de medo do final, morrendo, porque falaram que é muito triste, de horrível. Quem vai morrer? Já tô aqui, ai meu Deus, quem vai morrer? Enfim, estou em 47%, amando. Depois eu volto. Será que eu volto já no final, gente? Que eu tô lendo tão rápido isso, não sei. Não sei, estou ansiosa. Não sei se eu dou spoiler pra vocês. Não dá não. Melhor não dar o spoiler, porque eu tô amando saber, assim, de primeiraça o que tá acontecendo. E esse final aí que já me falaram, é bom não saber, porque se eu soubesse do final do 2, eu acho que eu não ia querer ler, tá? Porque até agora eu não engoli o final do segundo livro, não engoli. É porque o terceiro tá muito na pegada, assim, deles, né? Da política, da guerra, e eu adoro isso.
Mas eu não engoli ainda o final do 2. Algumas consequências do final do 2 estão acontecendo aqui. Não está estragando a história. Mas eu, Babi, não engoli. Então estou morrendo de medo do final desse terceiro livro. Por enquanto tá maravilhoso. Então podem ler aí sem medo até a metade. Aconteceram umas coisinhas já, né? Mas é guerra, né, gente? Algumas coisas aconteceram. Mas não, assim, alterou a minha vontade de ler o livro. Eu tô devorando. Vou tentar voltar aqui nos 70%, por aí, para poder falar mais um pouquinho com vocês. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aconteceu uma coisa no livro, eu passei de 70%. E aí ficou todo mundo chateado, né? Duas coisas. Aconteceu uma coisa muito chata e depois aconteceu uma coisa horrível que ninguém queria e ficou todo mundo chateado. Mas, pensando aqui, eu depois concordei com muita coisa. Porque o que acontece, gente? O ser humano é o mal do mundo, né? E aí eles estão tendo que refletir sobre isso. Duas coisas que eu queria falar com vocês. Uma era isso, que eu concordei com um monte de coisa que foi dita. E depois que acontece esse lance, o Hidock tem uma conversa com a Violet, que eu também, ele hablou. Pra mim, eu só ouvi verdade, só li verdades ali. Só li verdades, tá? Porque a Violet, o Xaden é isso, aquilo, é o homão, é o alfa, é bonitão, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas ela fica completamente cega, né, gente? Ai, tem muita coisa que eu não concordo, não. Não briguem comigo. No segundo livro, ele mente pra ela pra cacete. É uma das coisas assim que eu detestei do segundo livro. Ele mente pra ela sobre coisas importantes. E aí a gente tem que ficar passando pano? Porque ele é bonitão, porque ele é alfa, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Pensem sobre isso, tá? Enfim, passei de 70%, tá muito bom. Tá muito bom. Mas não significa que só aconteceram coisas boas, tá, gente? Já me falaram que o final é horrível, já falei pra vocês isso, né? Eu tô sofrendo já por antecedência, gente, com esse final, meu Deus. Vamos lá. Só volto agora quando terminar. Galera, vim conversar com vocês porque eu finalizei Tempestade de Ônix. Foi uma super experiência. Quem leu esse livro comigo foi a Mara. Amiga, obrigada pela companhia. Eu tava olhando aqui no Goodreads, a gente demorou mais ou menos umas 2 semanas
nessa leitura. O livro tem 654 páginas. E assim, gente, estou muito feliz por ter continuado essa saga, por ter comprado a versão física dele, porque nem isso eu ia fazer. Fiquei com tanto ódio do final de Chama de Ferro que eu estava cogitando nem ler esse livro. E assim, simplesmente maravilhoso. Tem romance, tem ação, tem fantasia, tem política, tudo nesse livro aqui, tudo. Entregou tudo, Rebeca Yarros entregou tudo. E o que eu posso falar pra vocês? No finalzinho vou dar um spoiler, tá? Mas vou botar a tarjinha pra vocês, porque já está todo mundo cheio de teorias. E aí eu vou falar pra vocês as coisas que eu acho que podem acontecer, né? Já ouvi alguns vídeos, algumas pessoas falando. E assim, me surpreendeu demais, tá? Babi, virou seu favorito até agora? Assim, é muito difícil a gente desapegar do primeiro, né? A gente sempre fica encantado, guarda no coração aquela sensação de conhecer esses dragões. Então, o primeiro, ele é muito especial. Mas esse daqui também virou um favorito, tá? 5 estrelas, favoritado. Eu adorei esse livro, adorei. Então, dito isto, vou falar para vocês algumas coisinhas com spoiler. Por quê? Quero registrar aqui que ainda detesto o fato do Xaden estar virando Venom. Isso, assim, para mim, matou o segundo livro, matou a história, me fez ficar desinteressada. Mas, como eu resolvi continuar, foi bom, porque a história continua muito boa. Mas eu ainda detesto, né, essa vertente da história, detestei. Mas, seguimos com isso. No final do terceiro livro, a gente tem 12 horas da Violet desaparecida. Então, a gente não sabe o que aconteceu naquelas 12 horas. Então, tem várias teorias, né, sobre o que aconteceu durante essas 12 horas. E eu vi uma que eu achei assim que tem tudo a ver. Foi até a Lali. Vou deixar o arroba dela aqui para vocês irem lá seguir e acompanhar as teorias dela sobre as fantasias, que ela lê muita fantasia. No final, a gente sabe que teve um alvoroço e tá todo mundo culpando o Xaden por esse alvoroço. E aí falam que sumiram 6 ovos de dragão. E aí a teoria da Lali é a seguinte: 6 ovos de dragão, um para cada espécie. E eles, nessas 12 horas, levaram esses 6 ovos de dragão lá para a terra da Andarna, da família da Andarna. Ou seja, a 7ª espécie. Tudo a ver. Eu super acho que foi isso que aconteceu nessas 12 horas, tá? Tipo assim, se tudo der errado, a gente salva as espécies. Aonde? Lá, na família da Andarna, que é uma família de dragões já de uma outra vibe, que quer paz, evoluidíssimos. Aliás, eu queria falar sobre isso também. Porque quando eles vêm e falam, não, que isso, a humanidade descambou, não é isso que a gente quer. Que guerra é essa? Vocês estão se matando, a gente não vai contribuir com isso. Se virem. Eu achei sensacional. Eu adorei. O que mais? Teve uma outra coisa também que eu falei, gente, é isso. Foi a conversa do Hidok com a Violet, que ele sacudiu ela e falou, garota, tá louca? Você tá ficando maluca por causa de macho? Tá colocando até seus amigos em risco, tá se colocando em risco, você tá pirando. Só vou aceitar mentir se você contar pra fulano, ciclano e beltrano. Adorei também. Porque eu acho a Violet meio chata, né, gente? Eu não curto muito ela. Aí ela fica com essa história de Xaden, isso daí pra mim. Eu quero mais a fantasia política, eu acho ela muito chatinha.
O primeiro livro, então, meu Deus, eu acho ela muito chata no primeiro livro. No segundo ela ficou mais tranquilona, mais legal, né? Tentando investigar o que tinha que investigar. E agora no terceiro ela tá de boas, mas faz um monte de besteira. Faz um monte de besteira. E aí, confesso pra vocês que isso me irrita bastante. Mas a história tá muito boa, gente. E tem uma coisa que eu amo nesse livro, Found Family. Os personagens são super cativantes, a gente se envolve, tanto que quando morre a gente só falta morrer junto. Então, assim, ela construiu muito bem esses personagens e construiu muito bem esse Found Family, que é a minha trupe preferida. Então, assim, agora eu vou falar pra vocês o meu maior medo. Ela anunciou há mais ou menos um mês atrás que ia voltar a escrever a saga, ou seja, o quarto livro. Gente, se essa mulher escrever isso correndo e estragar essa série, fala pra mim. O que vocês vão fazer, vocês fãs? Escreve com calma, tá? Pode demorar um pouquinho? Pode, não tanto. Mas a gente espera um pouquinho, mas não estraga a série. Não estraga. Estou morrendo de medo. Resumo da ópera é esse. Amei esse livro, dei 5 estrelas, favoritei, super indico. E vamos aguardar. Sabe-se lá quando que ela vai lançar esse quarto livro. Vou esquecer um pouco essa saga. Depois eu vou ter que ficar vendo resumo antes de ler esse. Eu tive que ver resumo, tá, gente? Porque eu já tinha esquecido quase tudo. Mas eu aceito esperar se ela fizer uma continuação boa. Falou que tem mais 2 livros, né? Então, por favor, se dedique. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E um beijo pra vocês.